Estamos de volta e vamos falar de saúde. Uma pessoa internada às pressas por apendicite. Quem nunca ouviu uma história assim, hein? Mas do que se trata? Você de casa sabe? Para falar de apendicite, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Manhã Total o cirurgião digestivo Marney Helb de Carvalho. Seja muito bem-vindo. Falei certo o nome? Falou certo. Bom dia. Bom dia, Patrícia. É um prazer tê-lo aqui. Vamos começar esclarecendo o que é apendicite. Ok, o apêndice vermiforme, ou apêndice secal, é um pequeno órgão que fica no intestino grosso, né? Ele tem poucas funções na vida do adulto, se especula que ele tem função de defesa na nossa vida infantil, mas ele tem pouca função definida. O que acontece é que esse órgão, por estar em contato com o intestino na parte onde tem fezes, onde está rico em bactéria, é um órgão que se inflama bastante e traz uma subsequente infecção. Então, a apendicite é a infecção, a inflamação desse órgão que chama apêndice secal. E quais são os sintomas, os primeiros sintomas, os sinais de alerta que muitas vezes passam batido? Muitas vezes passa batido. Isso é extremamente importante, porque o que vai salvar o paciente, o que vai levar o paciente a ter o socorro em tempo hábil, é justamente a atenção para esses sintomas. E esses sintomas começam com a dor abdominal de maneira inespecífica, muitas vezes na região epigástrica, na chamada boca do estômago, e essa dor vai migrar para a região periumbilical, ou seja, perto do umbigo. E após isso, Patrícia, a dor vai se localizar na fossa ilíaca direita, ou seja, na parte baixa do lado direito do abdômen. Isso deve chamar a atenção, e essa sequência acontece em 12 a 24 horas, é muito rápido. Sempre a gente vai às pressas para o hospital, né? Todo mundo que opera de apêndice sempre chegou às pressas, né? Com esses sintomas. Sempre. E junto com esses sintomas, os outros comemorativos são muitas vezes náuseas, que podem culminar com vômitos. Atento, então. Exatamente. Febre e uma indisposição geral. Se você estiver diante desses sintomas, ou seu filho, ou alguma pessoa conhecida, a ida até um posto de emergência, a um pronto atendimento, não deve ser postergada. Porque a linha que divide uma apendicite simples e uma catástrofe abdominal é uma linha muito tênue. Muito fina, né? Então quanto maior a agilidade, menor o perigo. Mais rápida a melhora do paciente. Nós temos umas imagens aqui que foi o senhor que trouxe, eu queria que o senhor comentasse a respeito. Então, essa daqui é a cirurgia videoassistida, né? Esse é o padrão ouro do tratamento para essa doença. Por quê? Porque a cirurgia por vídeo, além das vantagens já conhecidas, de ser pouco invasiva, de deixar uma questão estética mais implementada, ou seja, o corte não vai ser grande, vai ser pequenos furinhos, ela tem a vantagem de ver outros órgãos. Principalmente se a apendicite foi mulher, Patrícia, porque muitas vezes as doenças ginecológicas, uma infecção na tuba, no ovário, vai confundir com a apendicite. E quando o cirurgião faz uma incisão do método tradicional, ele vê de cara o apêndice, mas ele vê muito pouco o aparelho ginecológico. Já a operação por vídeo, você tem a oportunidade de fazer os diagnósticos diferenciais. Tem mais facilidade. Que também traria uma dor abdominal parecida. Então, nós ressaltamos a importância. Essa imagem, ela enfatiza a região onde acontece a dor de maneira mais frequente. Ou seja, como o apêndice fica ali logo no início do intestino grosso, do lado direito da parte baixa do abdômen, é onde nós queríamos enfatizar para os nossos telespectadores que se a dor aparecer nessa região, deve ser consultado um médico. Interessante isso também. Agora que a gente percebe, Dr. Marney, que a gente tem um certo desconhecimento a respeito dessa doença. A faixa etária que ela mais acomete, existe isso ou também é mito? Existe, com certeza. A apendicite, Patrícia, ela pode dar em qualquer faixa etária. Você pode ter pacientes recém-nascidos e pode ter pacientes idosos. Mesmo? Sim. Ela varia muito? Varia muito, mas a maior frequência acontece na fase jovem, entre o adolescente a 35, 40 anos. Então é muito raro nós termos pacientes acima de 60, 70 anos com apendicite, mas nós temos. E a cirurgia é a resolução do problema? A cirurgia não é só a resolução do problema, como é a única resolução. O tratamento da apendicite nunca pode ser clínico, com antibióticos ou com anti-inflamatórios, que isso vai piorar o quadro. Então, uma vez suspeitada de apendicite, ainda que não confirmada, a operação deve ser indicada. Vale lembrar que até 12% dos apêndices operados no mundo não eram apendicite, mas eles deveriam ser levados à operação, porque a suspeita diagnóstica é o que vai salvar o paciente de uma grande catástrofe. Olha só, é alerta, né? Aqui no Manhã Total, nós estamos falando de apendicite, nós temos mais duas imagens. E essa imagem vem para enfatizar que o apêndice é um órgão pequeno, mas se você observar, ele se continua com o intestino. E essa porção do intestino, Patrícia, já é uma porção não rica em alimentos, mas rica em fezes.
é a porção final do intestino. Então, se é rico em fezes, o apêndice está em contato direto com muitas bactérias. A contaminação ali, né? Está bem interligada. A contaminação ali. E o que vai, assim, inferir nisso? Caso o apêndice vier a ser rompido, que esse é o estágio final dessa doença, se não for operado antes de romper, o que vai eliminar para dentro do abdômen é conteúdo fecaloide, rico em bactérias. Isso realmente dá uma catástrofe abdominal. Para o paciente, muito né? grave. E essa imagem, essa enfatiza também, é a mesma coisa. Você vê o intestino delgado lá ao centro, onde tem o bolo alimentar. Tem muitas ramificações, hein? Muitas. Uma vez, quando o alimento passa para esse intestino grosso, que começa à esquerda do vídeo e termina à direita, aí você já não fala mais em alimento e fala em fezes. Então, enfatizando que o apêndice ele está ligado na porção do intestino mais contaminada. Agora, doutor Marney, a gente está falando aqui do tratamento, né? O senhor disse que, na maioria dos casos, a cirurgia é a resolução do problema. A gente pode também interligar o apêndice com hereditariedade? Se o pai, se a mãe, se o tio tiveram, a gente pode ter também? Não, Patrícia. Essa doença ela não é ligada diretamente com a hereditariedade, muito embora esse assunto já teve especulações. Sim. Se você for ver a gênese do apêndice, por que acontece a gênese da apendicite, desculpa, por que ela ocorre? Como o apêndice é um órgão que existe uma luz, ele é oco por dentro, se alguma substância vier a entupir essa luz, ou seja, um pedacinho de fezes que nós médicos chamamos de fecalito, ou se o tecido linfóide que reveste a submucosa do apêndice inchar, esse conteúdo líquido rico em fezes que tem dentro do apêndice fica com dificuldade de drenar. Essa é a gênese da apendicite. Então não depende se você tem predisposição genética ou não. Depende de algo mecânico, algo que vai obstruir a luz. É diferente das doenças hereditárias, que não depende de nada mecânico, você irá tê-la, né? Então a apendicite não, ela é uma doença que depende do acaso. Está esclarecido, nós temos participações dos nossos telespectadores. Vamos Fernando, lá. também vi na internet que muita gente comentou a respeito sobre a cirurgia, tratamento, dúvidas. Eu queria que você compartilhasse com a gente aqui agora. É verdade, tem na tela aqui então, olha só, a primeira opinião aqui é do Vinícius Mello. Ele falou, olha, eu devia ter uns 11, 12 anos, foi uma dor insuportável, surgiu do nada. É sempre assim as histórias, né? Passei a noite inteira me contorcendo de dor. No outro dia, fui com a minha mãe para o hospital. Passei o dia todo em observação e na madrugada fiz a cirurgia. Acordei já à tarde. Fiquei uma semana no hospital, custando andar e movimentando pouco. Depois fui para casa e andei com dificuldade, né? Essa recuperação, ela depende muito, né? De pessoa para pessoa. O Alex Erval colocou pra gente. Sofri demais com essa tal de apendicite. Primeiro foi um diagnóstico incorreto de gases. Depois a cirurgia e a recuperação. É uma dor bem característica, começa perto do estômago e vai descendo com os dias, né, pelo lado esquerdo da barriga. Esse diagnóstico, Dr. Marney, ele às vezes é confuso. Muita gente